A história começa quando um moleque chamado Suji esbarra num vídeo viral. O canal que postou se chama Aringo, e o último vídeo já tá quase batendo 1 milhão de views. O Suji fica todo felizão vendo isso, mas aí escuta umas pessoas no trem reclamando. A galera toda acha que o Aringo é doido varrido e que ele só joga uns conteúdos polêmicos pra farmar visualização. Ele deu um pulo num lutador de MMA no último vídeo e a briga começou. Muita gente acha que é conteúdo lixo, mas não dá pra negar que o Aringo arrasta um monte de visualizações. Suji fica de olho em todos os comentários embaixo do vídeo e adora ver aquele ódio fervendo na galera. Ele ainda cutuca a ferida, porque sabe que quanto mais a raiva queima, mais grana entra no bolso dele. O canal Aringo, na verdade, é do Suji, e ele fica de olho no painel pra ver a grana entrando. O dinheiro não para de vir com tantas visualizações, aí o Suji não aguenta e solta risada. Depois, ele vai visitar a irmã, Akari, no hospital e estranha ela não estar descansando. Akari explica que hoje está se sentindo super bem, então não precisa ficar de repouso. Suji aparece com um bolo, mas a gente logo percebe que era pra ele mesmo. Aí eu lembro o meu irmão mais velho de parar de enfiar doce goela abaixo e pergunto quantos ele já comeu. Ele diz que foram só 3, mas na real eram 6 e acaba confessando. Dou uma bronca nele por não comer coisa nutritiva e solto que meu irmão é um 0 à esquerda. Sem ela, Akari avisa que vai confiscar o bolo e começa a devorá-lo. Os dois dão uma boa risada, mas de repente Akari começa a tossir violentamente. Suji tenta pedir ajuda, mas ela o impede assim que a tosse passa. Ela não entende porque o corpo está agindo daquele jeito, e Suji mal consegue disfarçar a dor de vê-la naquele estado. Ele pede que Akari fique. O Akari vai para os Estados Unidos em um mês, e o Suji garantiu que o médico de lá fará uma cirurgia milagrosa nela. A Akari confia nele de coração, então está aliviada, mas preocupada com o dinheiro. Essa cirurgia é absurdamente cara, mas o Suji disse que já resolveu. Ele não quer contar de onde vai tirar o dinheiro, então inventou que arrumou um bico. Os dois são órfãos que cresceram juntos, e o pai adotivo sempre dava lições para eles. A única coisa que ele sempre repetia era que eles deveriam viver a vida sem causar sofrimento aos outros. Infelizmente pro Suji, a vida não é tão simples assim. Se existisse um jeito honesto de ganhar muita grana, ele até faria, mas ele não tem nem as habilidades nem a esperteza necessárias. O cara é forte e até que decente, mas lutar é tudo que ele tem a oferecer. A única maneira de ganhar dinheiro é usando essas habilidades e fazendo vídeos. Ele pode causar problemas para as pessoas nos vídeos, mas o Suji sente que não tem escolha. Ele não tá nem aí se o mundo inteiro odeia ele. Ele vai fazer o que for preciso para ajudar a Akari a melhorar. O Suji sabe que ainda não juntou dinheiro suficiente, então precisa de mais. Ele precisa de mais visualizações, o que significa que precisa de mais raiva pra queimar. Um mês depois, a galera começa a comentar que não tá vendo o vídeo do Aringo ultimamente. O boato é que ele se aposentou há um mês porque a conta dele não tá mais pública. O sumiço dele é muito estranho, então o povo fica se perguntando se o moleque doido foi mandado pro Meu Não Academia. O Meu Não Academia é um lugar que junta os viciados. O garoto tenta consertar as coisas. Esse lugar é cheio de polêmica porque dizem por aí que as pessoas são torturadas lá e ninguém sai vivo de lá. Em outro canto, o Suji tá se preparando para comer uma sobremesa. É daquela loja de conveniência que ficou em 15 lugar na lista de pudins dele. Suji tem certeza de que a Akari também ia curtir e, para completar, ele acaba de receber uma mensagem dela. Ela está agora no hospital nos Estados Unidos e já está fiscalizando se ele não está comendo muitos doces de novo. Claro que ela teve que dar aquela bronca de sempre e ele aproveita para perguntar como ela está se sentindo. Para a surpresa do Suji, a Akari diz que está se sentindo super bem, como se nunca tivesse ficado doente. Ela ainda avisa que volta em breve e que está doida para vê-lo. O Suji não poderia estar mais. Aliviado com a ótima notícia, ele passou a noite emocionado. Suji estava mergulhado num sono pesado quando um barulho súbito o acordou. Levou um susto ao ver alguém em cima dele e teve que desviar do ataque do maluco. Suji exigiu saber quem era o intruso, mas o cara não parava de atacar. De repente, arrancaram o celular da mão de Suji e, do nada, o sujeito se preparou para esmagar o aparelho. Suji conseguiu pegar o celular no último segundo e saiu correndo de casa. Lá fora, contou à irmã que alguém tinha invadido a casa. Disse que estava bem, mas não entendia porque o cara estava atrás do celular dele. Suji se preparou para chamar a polícia, mas o sujeito voltou e ele precisou bloquear o ataque. Suji começou a revidar e, surpreendentemente, conseguiu se defender. O cara empurra ele de volta, mas fica ainda mais óbvio que ele tá de olho no celular do Suji. O Suji fica chocado quando o sujeito explica que sabe exatamente quem ele é. Ele é o Suji na vida real e seu pseudônimo é o criador de conteúdo polêmico chamado Daringo. Ele já viu os vídeos do Suji e tá com nojo de todos eles. Começa a xingar o Suji, mas segura a onda e pede desculpas. Jess e Suji ficam surpresos quando o cara diz que é ele quem está arrependido. O sujeito imagina que deve ser parente de alguém que ele agrediu em um dos vídeos, então se desculpa na hora.
hora. Suji explica que fez tudo aquilo pela grana e que entende perfeitamente porque as pessoas odeiam ele. Não culpa ninguém e já estava preparado para esse momento. Suji espera que o cara não acabe com a vida dele, mas vai deixar rolar. Ele bateu no cara para se vingar. O único pedido dele era que o sujeito poupasse seu celular porque ele usa para falar com a irmã, que mora muito longe. Aí o Jess e o cara cortam ele de novo para atacar o celular. E o Suji pergunta qual é a treta. O Suji fala que o cara pode bater nele à vontade, mas o sujeito não quer isso. Ele quer mesmo é destruir o celular do Suji, que lembra que precisa daquele aparelho para conversar com a irmã dele. O cara fica se perguntando se o Suji tá mesmo prestando atenção no que fala, porque as palavras não fazem pé nem cabeça. O Suji continua falando da irmã como se nada tivesse acontecido, e o cara lembra que ela morreu faz um mês. Aí o Suji fica completamente transtornado, tentando negar. Ele insiste que a irmã ainda tá viva e aponta que ele estava conversando com ela esse tempo todo. Infelizmente, quando olho para trás, a verdade vem à tona. O estado da Akari piorou e os médicos não conseguiram salvá-la. Suji ficou completamente impotente, só conseguiu assistir ela partir. Ele não aceitou o que aconteceu, chegou a faltar até no funeral dela. Os dois eram a única família um do outro, então foi o Suji quem segurou a barra sozinho depois disso. Sozinhos. Mas nem isso foi o suficiente para ele encarar a realidade, ele continuava negando que fosse ela. Desesperado, começou a enviar mensagens sem parar para o celular de Akari, ignorando tudo ao redor. Como ela não respondia, um dia ele comprou um monte de pudins. Contou para a irmã, esperando que ela o repreendesse por comer tanto doce, como sempre fazia. Ainda assim, não houve resposta. Desesperado, ele chegou a comer os doces e avisou que era melhor ela impedi-lo, mas nada adiantou. Ele implorou para que Akari não o deixasse, até que um dia ficou chocado ao ver que a mensagem havia sido lida. Momentos depois, Akari respondeu como se nada tivesse acontecido. Ela o repreendeu por comer doces demais e mandou que comesse mais vegetais. Suji ficou se perguntando se era realmente ela. Então lembrou de uma coisa que só os dois sabiam. Confirmou que não era outra pessoa no telefone e teve certeza era a verdadeira Akari. De volta ao presente, Suji escuta a voz dela vindo do celular. Ela diz que consegue vê-lo, e logo o rosto dela aparece. Agora Suji tá mais certo do que nunca, ela tá viva e aquilo. Toda a prova que ele precisa. Ele não consegue explicar o que aconteceu, mas o Akari definitivamente está no celular dele agora. Aí o cara derruba o celular do Suji da mão dele e se prepara para destruí-lo. Suji implora desesperadamente para ele parar, mas é tarde demais quando o cara completa seu ataque. Então os dois ficam chocados ao verem que o celular não quebrou. Akari sai do celular e agradece ao Suji por mantê-la a salvo. Suji mal pode acreditar que vai rever sua irmãzinha e começa a soluçar. Akari agradece a ele por ter cuidado dela esse tempo todo. Mas algo aterrorizante começa a acontecer. Ela continua chamando pelo irmão mais velho, mas seus olhos começam a sangrar e o pescoço entorta de um jeito bizarro. Suji fica horrorizado, então o cara manda ele ficar para trás. Akari se transformou no monstro e ele diz que a irmã do Suji já não está entre nós. Ele revela que quem trocava mensagens com Suji era na verdade um fantasma. Explica que fantasmas se manifestam onde os mortos têm laços fortes, pode ser em qualquer lugar, e hoje em dia esse lugar tem sido o celular das pessoas. Quando alguém parte, a conta nas redes sociais fica para trás e vira o que chamamos de conta fantasma. E quando essa conta fantasma finalmente se transforma, dizem que é uma conta fantasma. Suji se recusa a acreditar porque não faz o menor sentido, mas o cara não quer nem saber da opinião dele. O nome do sujeito é Kuru e ele explica que tentou destruir o celular antes que chegasse a Ace, mas já era tarde demais. Suji é obrigado a aceitar a situação sem enrolação. Aí o Kuru detalha o quão grave a parada realmente é. Quando o fantasma atinge. Nesse estado, ataques físicos não funcionam contra eles. Ele vai ter que recorrer a outra coisa, mas Suji comenta que é a pior hora possível para ficar no celular. Kuru explica que estão lidando com um fantasma digitalizado, então rosários e crucifixos comuns não adiantam nada. Quem é vivo e quer expulsar esses fantasmas precisa digitalizar o próprio poder espiritual também. Suji fica impressionado quando Kuru saca um martelo gigante saindo do celular. Kuru fica surpreso ao ver que Suji consegue enxergar seu martelo da civilidade e conclui que ele deve ter algum potencial espiritual. Kuru manda eles ficarem para trás porque agora vai preparar um Kui. Ele precisa fazer isso rápido enquanto ela ainda está enraizada no telefone, então ele a ataca imediatamente. O fantasma grita de dor enquanto Kuru desfere um golpe atrás do outro. Suji só pode assistir, horrorizado. Kuru então usa seu ataque especial e deixa o fantasma praticamente derrotado. Ele anuncia que a batalha está prestes a acabar e saca novamente o martelo do telefone. Kuru ordena que o fantasma retorne à terra dos mortos e se prepara para o golpe final. É quando uma voz grita irmão. E Suji não se contém mais. Ele agarra Kuru.
Suji implora para ele parar de machucar o Kuri. Ele não está nem aí se ela é um fantasma, só está feliz por tê-la de volta. Suji suplica a Kuro para não destruir sua irmã, e aí Kuro manda o cara acordar de uma vez. Ele joga real, gente morre e não volta. Suji não é o único passando por essa dor, todo mundo que fica para trás sofre também. Mas no final das contas, cada um tem que fazer o que precisa para seguir em frente. Nesse instante, um Karyu escapa do celular e Kuro fica horrorizado com o que está prestes a acontecer. Ele fica chocado quando Suji consegue acalmar o fantasma. Kuro pede para ele parar, mas o Karyu simplesmente empurra ele para longe. Kuro tá acabado, mas o pior é que ele deixou o celular cair, sabendo que a situação vai ficar feia. Kuro tenta avisar Suji para correr. Suji já estava bem longe, mas quando diz à garota que ela não precisa mais se preocupar porque o irmão está ali, a moça grita por ele. O susto vem quando ela o morde, começando a consumir Suji enquanto sussurra que agora os dois ficarão juntos para sempre. Nesse instante, Suji se lembra: fantasmas costumam aparecer onde os mortos têm laços profundos. Era o que aquela garota sempre dizia que ele era. Sem esperança sem ela, Suji percebe que é ele quem aprende a este mundo. Ele tem certeza de que ela não consegue descansar porque não quer abandoná-los. Suji conclui que é ele quem está impedindo a irmã de seguir em frente e decide simplesmente desistir. Ele lembra alguns momentos finais com ela e se dá conta de que todos os que ficam para trás sofrem. Então, Suji para de lutar contra o inevitável, e ele se prepara para o fim. Foi então que Suji se lembrou das palavras de Kuro: quem fica para trás ainda precisa fazer o que for preciso para seguir em frente. Do nada, seu celular começa a brilhar e uma espécie de Kuri materializa na frente dele. Suji sente uma energia nova e grita para que a raiva queime ainda mais forte. Ele finalmente alcança o telefone, deixando Kuro boquiaberto ao puxar uma chama de dentro do aparelho. A chama envolve completamente o braço de Suji. Ele manda queimar. Kuro fica completamente boquiaberto, porque o Suji conseguiu escanear o poder espiritual dele com o celular. De alguma forma, o Suji despertou tudo sozinho, mas o mais estranho são as chamas dele. Suji se recompõe e fala para Kuri que ela já não está mais entre os vivos. Ele diz que ela não pode ficar aqui, e o Suji admite que tá sem esperanças. Ele nem consegue comer direito sem ela, mas ele garante que ela não precisa mais se preocupar. Suji jura que vai ficar com ela hoje e promete que vai dar conta do recado sozinho. Kuri continua atacando ele, mas Suji finalmente solta seu golpe. O fantasma é engolido pelas chamas e Suji só escuta os gritos de agonia dele. Quando os gritos param, Suji se surpreende ao ouvir de novo a voz doce da Kuri. Ela só diz Suji. Aí o cara começa a chorar enquanto o Kuri finalmente vai embora. A dor de perder as irmãs é pesada demais, então o Suji solta um grito. Mais tarde chegam uns desconhecidos e decidem que o Suji tá perdido na vida. Eles até acham que o Kuro também já era, mas no fim os dois estão de boa. A galera fica chateada porque o Kuro não deu conta da nova assombração e precisou que o Suji resolvesse a parada. Irmã de sangue. Eles ficam se perguntando se o Suji realmente despertou e o Kuro confirma. Ele explica que o Suji é um provocador de chamas ardente, o que significa que o cara é puro ataque. No começo parece que não é nada demais, mas o Kuro surpreende geral ao revelar que a chama do Suji era azul. Aí eles perguntam ao chefe o que fazer com ele, e o chefe manda: vamos levar o Suji com a gente. As bases deles podem ser na academia, e se ele aprende lá ou morre lá, a escolha é dele. Valeu por assistir o resumo, e não esquece de curtir o vídeo.